Fala meus amigos, segundo vídeo do dia. Hoje, agora, nesse exato momento, faremos um react do Sr. BarbaCast, né, Sr. Barba? Eu sinto que os poucos cortes que eu vi, eu senti umas alfinetadinhas, mas a gente vai conversar nesse react, certo? Pode ser que eu esteja vestindo a carapuça, mas eu acho difícil que não era pra mim, certo? Mas enfim, galera, vamos reagir a esse vídeo aqui, porque nesse vídeo ele tá entrevistando a galera do Heróis e Mais. Um abraço, Tony e Elvis, um beijão, meus amigos. E o que acontece? Eles estão conversando sobre o resultado do debate Nerdola, né, contra os lacrolas lá. E uma coisa que eu já vi um trecho do vídeo é que eles conversam muito sobre a tão sonhada união dos povos, né? Quantas vezes vocês já me viram aqui no canal falando sobre como eu queria que a gente voltasse à época onde a Marvel fazia os seus filmes bons na Era de Ouro, tínhamos o Snyder e os fãs eram unidos. No máximo você viu um debate aqui ou outro acalorado sobre DC e Marvel, mas não sobre a politicagem. Certo? Então assim, só que eu assisti um vídeo esses dias, que eu vou trazer aqui também pra vocês verem, de um grande sábio, um filósofo, esqueci o nome dele agora, tá? Mas da cultura pop, acho que ele é amigo de alguns nerdolas, e ele fez eu mudar meu pensamento. Exatamente. Não, calme, não é que eu não quero a paz, certo? Mas eu pensei bem e eu não quero esse público, pelo menos pra mim, do Geek SP, né? Mas eu vou esclarecer tudo aqui, certo? O Viltrumita... Não é que o Viltrumita quer guerra, mas eu percebi que eu não quero esse povo comigo, certo? Mas a gente vai destrinchar aqui. Vamos começar o vídeo então, meus amigos. Ó, se você quiser ajudar o canal Geek SP financeiramente, tá aí um QR Code aí, ó, vai ficar o dia inteiro aí pra vocês olharem pra ele, laranja, bonitão, certo? Se você for comprar algum suplemento na Growth, meus amigos, não esqueçam do cupom Carlão, onde você consegue 10% de desconto, certo? E vai deixando aquele joinha que você me ajuda bastante com o YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos assim. E caso você não me conheça, o meu nome é Carlos. Seja muito bem-vindo ao Geek SP e bora começar. Enquanto eu ajeito aqui, galera, pô, hoje meu cabelo tá da hora, vocês não acham? Tá da hora, não é sempre que fica, né? Às vezes parece uma calopsita e aí tem que colocar o fone e eu fico com dó. Porque hoje eu vou ter uma gravação mais tarde, meus amigos, de academia, com a irmã de um certo alguém. É, a irmã de um influenciador. Olha o Geek SP destruindo fronteiras, né? Um tal de... Alanzoca? Exatamente, a irmã do Alanzoca. E ela será cobrada. Eu vou chegar e vou falar, por que o porra do seu irmão não está cobrando o Lula? Já pensou, galera? Deus me livre, tô zoando. Um beijo de Cacazinha, mano. Muita gente boa ela. Vamos ver de gravar uns vídeos lá na academia da Growth. Vamos lá que vocês não estão nem aí pra isso, né? Vocês querem saber do vídeo. Deixa eu me diminuir aqui. Tô pensando em começar a fazer live de manhã. O que vocês acham, galera? Gravar esses vídeos aqui, fazendo live com vocês de manhãzinha, né? Deixa aí nos comentários. E aí, isso que você falou é um cenário completamente terrível, um cenário que a gente quer evitar justamente com o debate, desde sempre. E assim, para ficar claro, desde sempre, busca o debate. Desde o início a gente sempre busca o debate. Minha preocupação é o seguinte, hoje, a cultura woke, a cultura pop, ela tá recebendo os raivosos de plantão, que já, por exemplo, você tem isso muito fácil de identificar em torcida organizada de clube de futebol, que tem ali a maioria de gente boa, honesta, mas tem uma galera que encontra na guerra de torcida organizada uma válvula de escape para poder exercer a sua função pior possível, bandida, mau caráter. Não é todo mundo, pelo contrário, é uma pequena parcela. Mas existe essa pequena parcela que acaba atrapalhando a torcida organizada como um todo. E aí todo mundo acha que todo torcedor organizado de futebol é vagabundo, é bandido, quando não é. Mas aí, Barba, vamos lá, já vamos começar por aqui. Irmão, só que uma coisa que você tá pedindo pro brasileiro, pras torcidas não serem acaloradas. E isso é impossível. Isso é impossível. Você deve saber mais que eu, você acompanha futebol. Todas as torcidas em qualquer coisa brasileira é acalorada. Vou dar exemplos. Futebol, né, que é o exemplo mais conhecido. Agora a cultura pop. Quando você vai falar aqui, no fisiculturismo, cara, quando algum atleta gringo critica qualquer coisa de atleta brasileiro ou ganha de atleta brasileiro e o Brasil acha que foi roubado, o cara tem que fechar o perfil. E ali não é nem direita e esquerda, é todo mundo que torce, vai um exemplo pro Ramondino, pro Zancanelli. O cara tem que fechar o perfil, os caras ficam mandando dinossaurinho sem parar. Outra coisa, cinema.
Olha a atriz que ganhou o Oscar da Fernanda Torres, né? Ela ganhou, ela não tirou o Oscar da Fernanda Torres, ela ganhou, foi premiada. E a bicha sofreu ataque pra caramba, exclusivamente dos lacrolas, que acharam injusto a Fernanda Torres ter perdido. Cara, tudo que você for colocar no âmbito brasileiro, tanto que é o que a gente fala no fisiculturismo, o brasileiro ele é muito acalorado, tanto que a gente é, do mesmo jeito que a gente é passional e agressivo com algum adversário, a gente é também com a pessoa que a gente torce. Olha a seleção brasileira aí que tomou um pau ontem pra Argentina. Olha como tá todo mundo puto, entendeu? Isso é do brasileiro, a gente é caliente, a gente é quente, sabe? E assim, eu acho que muito forçado, irmão, você comparar com o futebol. Tá ligado? O futebol, lembram do caso, há umas semanas atrás, onde um líder de torcida organizada foi né, no meio da rua, enfiaram um negócio nele. Cara, você achar mesmo que nós, nerds, vamos chegar a esse ponto, irmão, pra mim você tá forçando muito a barra. Você sabe que nerd aqui pode ser acalorado, eu mesmo. Quantas vezes eu falo aqui de perder a linha, só que a gente sabe que num debate ou vendo pessoalmente é outra coisa. É outra coisa. Tá? Uma coisa é eu tá puto. Vamos dar um exemplo, já que, né, o seu amigo, o Peter, né, que é seu amigo, e eu sei que você... Não sei o que você é dele, mas eu já vi que você faz publicidade pra ele. Ele me comparou ao Load. Até o Load, que é um Zé Ruela, é um nada, ele fala sobre bater nas pessoas na cabine e diz, mas você acha que ele vai fazer isso mesmo? Quando ele vê, qualquer um de eu tô falando de mim não, qualquer nerd que aparecesse lá nerdola, ele ia tremer na base. Porque é muito fácil falar agora que eu tô no meu quarto com a câmera ligada, onde eu posso ser eu. Porque mesmo que eu estou falando com a câmera e eu sei que milhares de pessoas vão ver, na hora da gravação eu estou no meu quarto, eu estou no meu conforto. Então a gente deixa sair o nosso mais interna opinião, jeito. Mas na rua é outros 500, cara. Na rua é outros 500. Outro exemplo. A política, vai. Ó o Nando Moura. Nando Moura é todo brabão. Não é todo brabão? Zoa todo mundo, cria apelido de todo mundo, alopra de fama. Quando encontrou o Nicolas. Que vamos ser sinceros, o Nicolas... Eu amo o Nicolas, tá? Gosto muito do Nicolas Ferreira. Mas não é uma pessoa que te passa uma imagem de que você vai apanhar pra ela. O Nando Moura tava se tremendo na base quando viu o Nicolas e tava todo machão. Então, eu acho que você forçar pra torcida de futebol é muito extremo. Pra mim, soa, tá, Barba? Como vocês estão querendo... Você, no caso, vou falar de você. Tá querendo surfar agora nessa onda da guerra cultural como o bastião da paz. O cara que veio... Tá tipo o seu amigo, o Rei Louco. Tá querendo trazer a paz entre os povos, sendo que os povos não querem parar de tretar. Né? E aí, mas eu vou entrar mais ao longo o porquê que eu não quero parar de tretar com lacrolas. E isso acontece também nos dois lados, entendeu? Então, assim, até pelo fato da gente ter uma paixão em comum, de todos nós gostarmos da cultura pop, geek, nerd, filmes e, enfim, tudo mais, eu acho que a gente podia dar o exemplo e dar esse passo em busca de uma união, não de ideias, porque vocês vão sempre ter a ideia de vocês, eles vão ter sempre a deles. Ótimo. Mas que a gente possa conversar sobre o filme sem precisar ficar se atacando. Porque aí, vocês não são responsáveis pelos ataques feitos. Mas quando você dá o exemplo, entre aspas, do que você acha que deve ser feito de uma forma mais ponderada, de uma forma sem ataque, o próprio cara vai se sentir sem graça. Então ele vai deixar de seguir você. Isso é verdade. Isso é verdade. Você vai seguir alguém, porque vai ter sempre alguém extremista, mas eles não vão vir de você. Extremista, né? Eu lembro do seu outro vídeo falando de mim, extremista. Enfim, o que eu queria falar sobre esse ponto aqui. Barba, Cara, eu nem lembro o que ele falou agora, mano. Peraí. Então eu acho que esse diálogo é fundamental para que a gente não... Lembrei. Barba, mas você fala de um jeito como se os dois públicos fossem iguais. Vamos lá, vamos lembrar. Como que o Nerdola reage quando ele quer ofender um lacrola? Chama de lacrola, de woke, web comunista. Eu tô falando o público, eu não vou nem me colocar de exemplo porque, sim, eu perco a linha. Né? Eu não sou exemplo pra nada. Mas a grande massa não é igual a mim. Não é. É isso que, sei lá, o que mais a gente fala de lacrola, o público fala. Sei lá, cheiroso, né? O outro lado é o quê? É racis, faces, homofóbico, preconceituoso, assassino, tudo. Misógino. Tá ligado?
O outro lado é que joga baixo, por isso que pra mim soa muito desleal você vir querer selar essa paz, agora essa moralidade, sendo que o outro lado não é moral, não tem moral nenhuma, tá ligado? E aqui eu já entro no ponto do porquê que eu não quero esse público comigo. Ó, uma coisa que eu amo no meu público, Barba, eu amo demais, tá? Eles me corrigem. Quando eu perco a linha aqui, quando eu grito, quando eu xingo, tal, eles dão risada, porque a galera acha engraçado, mas todos eles me corrigem. E falam, caramba, Carlão, cuidado com o processo. Carlão, cuidado, você não precisa xingar pra você se expressar. Pô, Carlão, você tem o mérito da ideia, a ideia tá certa, mas você não tá sabendo transmitir, porque você tá perdendo a razão. Eles me corrigem, tá ligado? Eles reconhecem os meus erros. E não deixam de me seguir por causa disso, de ser inscritos. Por causa disso. Porque eles gostam da pessoa. Eles dão outra chance. Falam, não, beleza, todo mundo erra. Quem não erra aqui? Agora, se fosse Lacrola, estariam me querendo minha prisão. Que nem queriam a prisão do Monarca, um exemplo. Porque pra eles, qualquer pessoa que não concorda com eles é um criminoso, Barba. Por isso que não tem como ter essa paz. Eu também, eu volto a dizer não, quero falar. Eu quero ir nos debates, eu quero conhecer esse público lá, os influenciadores, no caso, né? Prometo que eu não vou perder a linha nem nada. Como eu falei pessoalmente, é outros 500. Mas o público não. O público deles, olha o público do Rei Louco. Olha o que eles, como eles foram racistas com Heróis e Mais. Você acha que eu quero esse público aqui? E outra coisa que agora uma curiosidade pra vocês, meus inscritos. Quando eu comecei o canal, eu trazia matérias igual Linhagem Geek, igual Heróis e Mais, tipo David Jones com os games, assim. E eu tinha muito... E fazia resenha, né? Então eu tinha muito todos os públicos comigo. Cara, vários... Ó, eu lembro de uns 8 perfis que falavam que gostavam de mim, gostavam do meu conteúdo. Aí não tem como. Eu não queria falar de política, mas não tem como, né, mano? Aí eu comecei a falar... Esses 8 perfis, 8, 7, que diziam me amar, foram os primeiros a falar que meu canal era decadente, que eu era um preconceituoso, que eu devia ser preso, que eu devia falir, que eu já desejaram a minha morte. Olha a diferença do meu público atual, que quando vê eu errando me corrige, mas continua aqui, continua gostando de mim, e o público que cara, eu só discordei politicamente deles. E eles queriam o meu fim. Me chamaram de canal flopado. Falando nisso, quero até saber como eles estão vendo agora. O canal bateu 20k, né? E assim, então eu não quero esse público, tá ligado? Eu não quero essas pessoas que você tem que pisar em ovos. Olha o Omelete, quando foi falar do gênero neutro. Ai, é Lu, como que fala? Ai, e fica suando porque vai ser cancelado pelo próprio público. Eu não quero essa galera comigo. E aqui eu estou falando pelo Geek SP. Não estou falando pela Liga Nerdola, nem por nenhum Nerdola. Estou falando por mim. Esse público é tóxico, esse público é criminoso, esse público é os verdadeiros racistas, os verdadeiros homofóbicos. Tanto que, ai de um negro, de uma mulher ou de um homossexual não compactua com a ideia deles. Você sabe, Barba, do que eles chamam, do que eles xingam, do que eles desejam pra pessoa? Então eu tinha essa ideia de paz, né? Só que, cara, eu parei pra pensar e falei, não, mano, que porra de paz? Assim... Se eles não atacaram, eu também não vou atacar. Vou atacar o filme, tudo, as ideias. Mas esse público não dá, eles são tóxicos, eles são pesados, tá ligado? Eles, é o que a gente estava falando aqui até umas semanas atrás, eles já vão tudo pra criminalidade, tá ligado? Porque não sabe debater, não consegue defender um filme bosta, um filme lixo. Que nem o seu amigo Rei Louco. Que aí quando não consegue defender, e aí precisa insinuar, certo? Desculpa me alongar. Não descambe. Para o momento a gente tem uma CCXP, um maluco que se julga nerdola, que não é, tacando pedra, machucando alguém, fazendo uma cara. Para, ó, você pode esperar isso de Lacrola. Que nem você deu o exemplo de nerdola. Você pode esperar isso de Lacrola, porque nerdola, a gente, o Barba, a gente gosta do debate, a gente somos verdadeiros nerds. Discordar, mano, quando a gente discorda aqui nos comentários, é como até o Gabriel fala, né, discordar nunca será uma ofensa. É legal, cara, porque aí a gente entra no âmbito, que nem, vamos supor que o inscrito discordou de mim. Ele não me chama de criminoso. Ele fala, Carlão, eu discordei de você porque o Batman no quadrinho tal fez tal coisa. Então se ele fez isso e é canônico, é o debate nerd, tá ligado? Não é assim, ai, você é burro, você é um idiota, você é misógino, sabe? Entendeu? Eu tenho pra mim, galera, que o público nerdola são os adultos na mesa.
E os lacrola é o jovem emocionado, que não sabe se expressar, não sabe se defender as ideias e precisam partir pro verdadeiro extremismo, Barba, que é você ofender, criminalizar, enfim. Pode ver, o público nerdola é sempre o público mais racional, tá ligado? Mais adulto. Até porque, cara, eu acho que a gente tá chegando nesse ponto, cara. Mas lacrola já falou... Eu sei que já, irmão. Eu não tô falando do... E ela crola, sim. Adoro, pelo amor de Deus. Eu tô falando do você tem que deixar claro. Você acha mesmo que alguém na CXP vai fazer uma merda dessa, ô Barba? Para com isso. Tudo bem, tem louco pra tudo. A gente sabe que tem louco. Pô, depois que começou a ter gente invadindo escola, né? E fazendo coisa com criança, não duvido mais nada nesse mundo. Né? Tem gente que defende o comunismo, tá ligado? Enfim. Mas, cara, qual que é a chance de alguém pagar pra ir na CCXP? Sei lá, pode ser que aconteça, mas eu não sei. Eu tô falando desse CXP, que é um evento de uma galera que é organizado por uma galera que é considerado lacrola, e tem uma outra pessoa. Quem é a outra pessoa? O opositor? É o nerdola, mas não necessariamente, entendeu? Um extremista num evento, pronto, melhor, sem personificar. Um extremista num evento machucar alguém porque essa pessoa ele considera inimigo. Entendi. Quando na verdade todo mundo gosta da mesma coisa. Pois é, entendeu? E aí isso que você falou é um cenário completamente terrível, um cenário que a gente quer... E é muito... Vocês acham, galera? Deixa nos comentários. Vocês acham que chegaria a esse ponto? Primeiro que nerdola nem anda muito em CCXP. Vamos ser sinceros, né? Sim, você pode ir, você pode levar seus filhos, bababá. Mas chegar ao ponto disso, de agredir outra pessoa, eu acho muito difícil, galera. Assim, não vou falar que é zero, mas... evitar justamente com o debate, desde sempre. E assim, para ficar claro, desde sempre, busca o debate. Desde o início a gente sempre busca o debate. Eu já chamei o Borgo, o Érico Borgo, para debater. Quando ele fez uma declaração e a gente entendeu de uma forma, no meu vídeo eu falo, Érico, você... Bom exemplo do Érico Borgo. Foi ele que falou que nós deveríamos sumir da face da terra. Você tá entendendo? O Érico Borgo, diz o Solano que o Érico Borgo é de direita. Cara, a direita hoje, né? Até, não sei se vocês estão sabendo, eu não vou dar spoiler de que vídeo é esse. Mas agora eu descobri que existe o woke de direita. Quem pegou a mensagem, deixa aí nos comentários. Agora o woke é de direita. Enfim, tem um vídeo aí circulando de um tal rei. Ai, é muito ridículo, cara. Enfim, o Érico Borgo, em vez de ele chamar algum nerdola pra trocar ideia, o que ele fez, galera? Ele falou que nós deveríamos deixar de existir, que nós éramos criminosos por não ter gostado de, acho que era Capitão Marvel na época, The Marvels, que é um filme lixo, é um filme podre. Só que você é obrigado a gostar porque o protagonismo feminino, as mulheres precisam, sendo que nem mulher ligou pra esse filme. Sabe por que mulher não ligou pra esse filme? Porque nem ela se vê no papel da Capitã Marvel, porque a Capitã Marvel é uma menina cara de cu, folgada, chata. Tá ligado? Você falou alguma coisa que a gente entendeu errado. Você quer vir e conversar com a gente? Você quer fazer esse debate? Ele falou que a Marvel errando dá margem a um tipo de pessoa que tem que desaparecer da face da Terra. Sim, eu vi. A Marvel errando com a The Marvels. Quer água pra fazer? Tá bom. Água mesmo. Então o que acontece? Então isso foi entendido de uma forma e a gente pediu... Cara, você tem... Claro, Agora se eu falar que qualquer tipo de lacrola deve subir da face da terra, né? Ele fala o que ele quiser, pra quem ele quiser. Sim. O Érico Borgo, de dentro do Omelete do Velho Testamento, era o cara que a gente era mais fã. Você tá entendendo? E o que do Solano? Não, o Solano já é mais recente. Eu tenho pra mim, deixa aí nos comentários, que o Érico Borgo foi o primeiro nerdola a existir. Porque, nossa, ele representava muito minha opinião no Omelete, na época que o Omelete era bom. O resto eu sempre dava umas lacradinhas, sempre foi meio crítico de cinema, só falando merda. O Forlani era meio a meio, né? E o Érico Borgo, não sei o que aconteceu, galera. Não sei se começou a entrar muito patrocínio, o Omelete começou a crescer muito. Porque assim, ele mudou. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que ele mudou. Tá ligado? Que nem eu nunca vou esquecer daquela cena patética. Eu segui ele no Instagram, patético, que era a eleição do Bolsonaro contra o Haddad. Aí ele vai e me posta uma foto do Capitão América batendo em nazista e falando assim: gente, não esqueça em quem votar, hein? Não se vota em nazista. Querendo falar que o Bolsonaro era nazista, cara. Tá ligado, mano? Aí você quer um público desse? Você quer um idiota desse do seu lado? Pelo amor de Deus, cara. Sendo que é o Bolsonaro que é aliado de Israel, né? Engraçado isso. Israel veio aqui parabenizar Bolsonaro, ajudou, fizeram parceria, né? E aí o governinho desse anta que é o fim, né? Que tá torcendo pelo Hamas. É incrível essas coisas da vida. Gente, tá.
Não, o Solano é um cara, a gente já conversou com Eu ele sei, e ele, foi uma baita ideia. e ele, Foi uma live sensacional. discute, discorda de várias coisas, foi sensacional, é um cara O Solano discordou de incrível. várias coisas, cara, que a gente E eu gostei da entrevista do Solano. Pra quem não assistiu, tá no canal da Liga Nerdola. Gente, assiste. O Solano, cara, sensacional. Foi sensacional mesmo. Consenso que a disso gente aí. era, que É, era consenso, ele e era discordou, consenso mas da gente. a forma como ele discordou foi sensacional. Sim, eu Não, vi o debate. e pra você ter ideia, a Foi um gente... debate, né? Não, foi um bate-papo. E a gente nem queria falar sobre isso. Foi ele que Foi ele colocou a que pauta. Foi, eu vi. Entendeu? Ele queria Eu conversar. sou que nem- lacrola ou sou nerdola? É, ele não Mas aí onde tá, mais uma vez eu falo, eu sou superior, é o que parece. Eu sou superior, eu não preciso debater com ninguém. Sim, não vou dar palco eu não pra vou dar eles. palco pra ninguém, É. e o movimento crescendo. E o movimento crescendo. E o os Barba nerdolas chamando a crescendo. gente. E o Barba chamando. Exatamente. Se vocês forem lembrar, antigamente eles nem citavam Liga Nerdola. Hoje já tá na boca de todo mundo. Mas lembra antigamente que eles falavam assim, tem canal aí de extrema direita. Tem canal aí, tipo, eles não mencionavam. Era que nem alguém quer se impetar agora, né? Que tem gente que não menciona. Enfim. E aí começaram a falar, agora existe a Liga Nerdola. O Woke não existia. Lembra? O Woke não existia. Hoje o Woke não. Estão querendo até jogar os Woke pra direita agora. Né, Rei Louco? Né, Rei Louco? Agora existe o Woke de direita. Meu Deus, cara. Enfim. Então, assim... aí agora que não tem como esconder, né? Eu sinto que tá vindo canais... Estilo BarbaCast. E Barba, não estou falando de um modo pejorativo. Estou falando o que tá aparecendo pra mim. Porque você também só tá dando palco agora pros nerdolas. Posso estar errado, tá? Não acompanhava seu canal. Mas só tá dando palco agora pros nerdola porque meio que o woke virou vergonha alheia a ser woke. Né? Digamos que os nerdolas ganharam a treta nerd, né? Tipo, os wokes... Volto a dizer, nerdola é o grande público. Nerdola é o público raiz, né? E aí agora que tá feio ser woke, você tá me trazendo os nerdolas e querendo essa... E aí eu fico meio assim, que fica querendo trazer essa paz. Só que assim, onde você tava, irmão? Tipo, quando tava a briga, quando nós éramos criminalizados, quando nós éramos xingados, quando nós éramos excluídos, quando não falavam os nossos nomes. Entendeu? Por isso que eu tô falando, eu posso estar errado aqui, irmão. Mas eu acho que você tá querendo surfar agora e vindo como o bastião da paz. Não, eu quero. E sejamos sinceros, né, Barba? Pra você também é muito conveniente, acho que é assim que fala, ter um podcast e querer debates, querer paz, né? Paz assim, debatam aí. É tipo o Vilela. É o trampo da vida de todo mundo. Imagina, galera, você ter o trampo do Vilela. Você chama duas pessoas hypadas, independente da política, de qualquer coisa. As pessoas ficam tretando no seu canal, você fica do lado assim, ó. E tipo, 60 mil pessoas online, superchat pra caramba. Você nem. O Vilela isso eu acho safado. Nem ler superchat é tiração, mano. Eu não sei como tem gente que ainda deposita pra ele. Tá ligado? Eu acho isso uma falta de respeito com o público. Porra, o público mandar dinheiro e você não lê, cara. Enfim. Então, assim, é muito conveniente também você ter um podcast e tu querer debates de paz, né? E o Vilela chamando, daqui a pouco chega em outros podcasts. E não se sinta ofendido, irmão. É que aqui eu sou muito sincero, entendeu? Eu sempre vou ser sincero. Sempre você. Independente se doeu ou não. Só assim na vida, até com os meus amigos. Se não tem coragem, deixa pra lá. E posso errar. Deixa abaixo. Entendeu? Então é isso, cara. Eu acho que tem que vir muito do lado de lá. Não, porque esse lado tá disposto. E eu entendo contigo e eu concordo em parte com o que você tá falando. Mas eu quero te deixar claro que desde o início, talvez é porque você não assistiu nossos vídeos desde o início. Desde o início. Desde o início tô falando do Senhor dos Anéis. Tá, também não. Desde aquele início, era sempre a possibilidade de debate. Sempre a possibilidade, inclusive, da série ser boa. Entendeu? Sim. O pessoal falando que o Peter deu 14 milhões pra Liga Nerdola. Galera, o Peter nunca deu nem um centavo pra ninguém da Liga. Nem um centavo. 14 milhões? Pô, E isso que o Elvis falou é verdade. Desde que eu acompanho eles, desde que eu acompanho o Linhagem não, o Linhagem nunca mencionou de debate, mas desde que eu acompanho a Liga, eles sempre falaram de debater, sempre falaram de dar oportunidade no canal de algum lacrola que ele se manifestar, querer trocar ideia, né? Só que é como o Quatro Coisas falou, a imagem que todo mundo tinha do público nerdola era de extremista, de que ia bater, de que ia xingar, mas essa imagem foi feita pelos próprios lacrolas, que ficaram com medo quando o Linhagem Geek surgiu, quando Heróis e Mais surgiu, e ficaram fazendo diversos tipos de cortes para difamar eles. Pra difamar eles, com medo do quê? De perder lugar, posição, né? De perder patrocínio. Porque, volto a dizer, todos esses canais da Liga, Heróis e Mais, Linhagem, Nerds Barbados, galera, mano,
é muito mais carismática que os Lacrola. O Lacrola, vocês viram o meu vídeo aqui da Branca de Neve? Eles têm que ficar pisando em ovo, o pessoal do Omelete, pra falar. Não se expressa, não fala, tá ligado? Eu não sei vocês, eu odeio gente assim, mano. Eu prefiro nem ver. Eu gosto de gente que se expressa, gente que é verdadeira. Por mais que eu não concorde. Eu falo assim, ó, tipo um exemplo, sei lá, vi um vídeo do Heróis e Mais, não concordo, mas eu gosto de ver que eles acreditam naquilo, eles estão sendo sinceros, tá ligado? Pô, se a gente tivesse esses 14 milhões, o Bárbaro não precisaria ter pago a passagem da E você não ia precisar ficar dormindo de conchinha com o Macho Com Geek. Macho Geek, Macho Geek. Pô, mas assim, cara, eu acho sensacional o que a gente Pensamento é tá, muito esse teu pensamento. E quiçá você conseguisse convencer o outro lado. E eu torço muito que a galera venha pra cá, você chame a moça. E assim, sinceramente, assim, nunca foi nossa intenção ofender nem ela, nem qualquer pessoa. Agora, a gente tem que entender que respeitar a pessoa é diferente de respeitar a ideia. Eu não tenho problema nenhum. Não, mas a ideia tem que ser respeitada. Não, que ser respeitada. não você concordar com a ideia. Ela tem que ser respeitada, ela tem que ser faz parte da pessoa. Ela tem que ser respeitada o direito de ter aquela ideia. Ok. Mas eu não preciso respeitar a ideia. Se eu respeitar a ideia, eu dou algum valor àquela ideia. E eu não dou valor ao fato, por exemplo, de Senhor dos Anéis fala de elfo, não existe elfo. Eu não respeito esse pensamento, eu não respeito esse muito raso. comentário, é um comentário raso, inclusive um comentário que aparenta, que mostra que eu sou um imbecil. É muito sugestivo falar isso, porque é como se os fãs fossem todos uns idiotas. Tipo, por que então pra que vai ver o filme, né? Tipo, então pra que você vai se incomodar? Mas eu respeito a pessoa que tem essa ideia. Entendi. Eu respeito ela, porque ela tem essa ideia, essa pessoa tem essa ideia de falar isso, mas eu não respeito a ideia em si. Então eu acredito que, claro, a Liga Nerdola, a gente aprendeu, estamos aprendendo ainda como criar conteúdo, e sinceramente, a gente nunca teve a pretensão de ser hoje um movimento antagônico. Achei que era geladeira. Sabe, poxa, por conta de uma live que foi feita num desses canais gigantes e a gente reagiu, a live foi apagada. Entendeu? A live do Omelete. O Omelete fez uma live e um dos hosts falou uma coisa completamente descabida sobre o Senhor dos Anéis. E eu falei, meu querido, isso que você tá falando não tem lógica nenhuma. Ele chamou a Galadriel de Vala. E ela é um elfo. Vala é um deus. E ele, arrogante... É que nem o Load. Mano, por isso que eu falo, cara, esses caras da esquerda, eles são muito prepotentes. E por isso que eu falo que eles não são os nerds verdadeiros. Cara, o Load... Porra, galera, desculpa, mano. Eu sei, eu erro o nome das coisas também. Às vezes eu confundo. Mas, irmão, tu confundir e falar que o Vegeta o Goku é o príncipe dos Saiyajins... Não, desculpa, não tem como. Mano, se eu chegar... É que minha mãe... Né, quando eu morava com a minha mãe, quando minha mãe era viva... Eu assistia Dragon Ball depois da escola. Eu tenho certeza que naquela época, se eu chegasse na minha mãe e falasse quem é o príncipe do Saiyajin, ela sem assistir, ela ia falar Vegeta, porque o cara tem 300 episódios. Em 255 ele fala, meu orgulho do príncipe Saiyajin, eu sou o príncipe Saiyajin, eu sou o verdadeiro rei Saiyajin, blá 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 blá. Cara, não tem como você falar que o Goku... E ele não errou o nome. Tipo, ele poderia só ter errado o nome, não. Mas ele disse assim, não, ó, o Goku que veio pra Terra, né, refugiado, tudo, quis associar com os negros, tá ligado? Né? E aí falou que o Goku, que ele é o príncipe, e aí ele veio fugido, tá ligado? Que o planeta explodiu. Eu falei, cara, esse cara não assistiu Dragon Ball, cara. Ele não assistiu Dragon Ball aonde? Tá ligado? Então assim, e aí só que eles falam com tanta prepotência, com tanta certeza, que aí tem o público Lacrola, que é um público idiota, vamos ser sinceros, e aí eles acreditam. Porque Lacrola acredita em qualquer narrativa. Olha o Lula, tá roubando o país faz 20 anos. 20 anos! E agora eles colocaram o Lula no poder, estão sendo roubados de novo, e estão aí quieto. Estão torcendo pela prisão do Bolsonaro, que foi o único presidente que cortou impostos, que deu chances da gente se armar, né? Porque um ditador que deixa a gente se armar, que estranho isso, né? Meu Deus, que baixou impostos de jogos, baixou impostos de saúde, baixou impostos, não sei se baixou ou cortou, da gasolina. Nunca vi um político que corta impostos, mas esses alucinados, idiota de Lacrola, eles só caem em narrativa, eles não, acho que eles não pagam conta, então eles não têm noção do mundo, tá ligado? Nossa, agora eu fui longe, né? Eu sei das coisas, essa galera que tá falando mal de Anéis de Poder não sabe de nada, a Galadriel é a mais foda dos Valares, ela... mais foda do Valar? Caralho, tá valtão, tô vendo depois, velho, tá valtão, falei, porra, tá valtão, não dá nem pra vocês... A gente mudou, agora não é mais agora é o Quilapata. Não, então o que acontece? A gente reagiu a essa parada, assim, e tipo, aí vem a questão do exagero. Pô, exagerei aquele ali. Pô, claro, eu exagerei. Eu concordo com vocês, mas uma pessoa que se diz entendida... Ele ficou, não. Ele... Me tira daqui. Não, me tira daqui que eu falei. Me tira daqui. Isso é legal, né, mano? Que nem eu me exalto aqui, assim, eu faço esses tiques, esses negócios, e tem gente que às vezes fala assim, você fica... Esqueci como alguém vem falar sempre de um modo pejorativo. Só que a pessoa não entende isso aqui é um programa também. Se eu ficar só sentado assim, tá ligado? Não, eu tenho que gesticular, tenho que fazer, eu tenho que prender a galera. Não que eu faço pensando nisso, mas
é uma coisa que eu não quero mudar em mim, porque isso faz parte do programa, sabe? Você se exaltar, você... né? Mas Gesticular. Não, eu não aguento. eu rio até hoje. Eu peço desculpa. Se ele tivesse aqui, não, cara, desculpa. Desculpa. Claro. Mas você falou uma besteira muito grande. Tipo, você. É um nível de espiritualidade muito grande você comparar. Até por isso eu acho que nunca vai ter essas tretas em CCXP de gente se matar. O que o Elvis falou que é muito importante. Você viu o que ele falando? Não, ó, hoje, se o cara tivesse na minha frente, eu pedia desculpa. Foi que nem a minha treta com o Elvis. A gente se falou no telefone. Pô, eu tava muito puto com ele. Mano, mas é muito puto. Vocês não sabem quanta merda eu pensei em falar em vídeo. E ele também mandou eu tomar no cu e tal, não sei o quê. A gente tava muito puto um com o outro. Cara, quando a gente trocou ideia no telefone, pô, a gente já começou manso. De tipo, com vergonha do que tinha falado. Ambas as partes. Tá? A gente ficou 1 hora e pouco no telefone. E é isso, tipo, depois que passa a raiva, eu mesmo, quando eu perco a linha aqui, cara, quando eu já tô na hora da edição, já passou a raiva. Você fala, ai, mano, pô, eu xinguei por causa do Batman, pô, tá ligado? Eu fico até com vergonha. Então, por isso que eu acho que nunca vai acontecer, é que nem Lacrola, é que nem o Load. Ele falou aquela merda de se encontrar em cabine pra bater, mas você acha, já passou a raiva. Quando ele vê, ele vai ficar até tremendo, sabe? Então eu acho muito impossível, galera, a galera se matar por causa do filme da Marvel, sei lá. Para um elfo com Deus. Nível o príncipe dos Saiyajins aí. Sim, do entendi. do Goku. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida... Olha aí, ó. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Não, bet não. Desculpa, Barba. Mas assim, eu, sinceramente, o meu maior medo é que isso gere, de certa forma, algum tipo de violência, porque a violência falada já tem. Já. De ambos os lados. E a violência... Mais do lado Lacrola, você concorda com Cara, isso? dos dois lados. Mas Não, agora eu acho que vai falar de mim. Mas antes dele falar, você viu, tipo, por que torcida organizada se quebram? Porque eles vão em muita galera que ficam se alimentando ódio antes do jogo, né? Então ficam bebendo, pai, não sei o que. E aí quando se encontra, meio que como tá em bando, dá uma coragem pra todo mundo e aí eles saem na mão. Cara, você acha mesmo que alguém vai na CCXP? Vamos supor, alguém me odeia. Aí eu vou estar na CCXP. Essa pessoa vai guardar uma raiva tão grande de mim que ela vai até a CCXP, vai gastar com o transporte, vai gastar com o ingresso, pra me ver e tentar me ferir? Sério? Você acha mesmo? A gente sabe que não. Acho que isso aqui é muito forçado. Você acha que Você é mais vítima do Lacrola. Você não Mas concorda? o Lacrola é mais vítima do Nerdola. E eu não tô falando da liga especificamente. Eu sei. Eu acho que os dois... Esse é o problema, assim. Eu acho que enquanto a gente não sentar e falar, erramos. Um errou mais que o outro. Erramos. Vamos tentar passar uma borracha e seguir em frente. Entendeu? É difícil. Acho que os dois lados erram. Eu só vou. Cada lado vai sempre achar que o outro lado erra mais, pô. Não, mas aqui, Barba, aqui você tá sendo... eu acho que você tá... É novo na Guerra Cultural. Não assistia seus vídeos antes, tá? Mas não, cara, não é igual, cara. Tudo bem, ó, um exemplo, vou falar de mim. Você não deve assistir meus vídeos. Eu peço desculpas quando eu erro. Mano, você não vê Lacrola fazendo isso, cara. Todos esses caras, Lil Vinicinho, Load, Cauê Moura, até o Miguel do Piuí, que é cheio de ficar xingando não, mas dando umas tiradas no Twitter, Érico Borgo, os caras, como chama, Thiago Romariz, também já falou um monte de merda. Eu nunca vi um deles pedindo desculpa de nada. O seu amigo Rei Louco, pra mim é Lacrola aquilo ali. Pra mim aquilo ali, porra, pelo amor de Deus. Eu nunca vi esses caras pedindo desculpa pra nada, irmão. O Elvis agora falou, pô, se eu visse o cara pedir desculpa. Eu e o Elvis tretamos, pedimos desculpa um pro outro, ficamos envergonhados pra caramba. Você não vê isso dos Lacrola, você não vê uma... Eu nunca vi eles reconhecer um erro. Deixa aí nos comentários, galera, se vocês já viram. Eu nunca vi, tá ligado? O seu amigo, o Rei Louco, cara, ele literalmente ofendeu milhares de pessoas no vídeo do Yasuke. No outro vídeo, se desculpando, ele piorou o lado dele. Aí da Fernanda Torres também, falando que todo mundo precisa de tratamento, que não sei o que, extremismo. Tá ligado? Aí no vídeo da Liga Nerdola também, falando do público, que o nosso público é extremista e blá blá blá. Pegando uma minoria que aqueles comentários lá pra mim agora é fake news, aqueles comentários. Porque ninguém achou esses comentários nunca no canal, entendeu? E outra, essas pessoas que comentaram isso, comentários sumiram. Nunca mais elas comentaram de novo, tá ligado? E diferente, ó, um exemplo, o Wagner. Quando o Wagner foi enaltecer o público Nerdola, ele fez um vídeo aí lendo os comentários, aqui ó, ele abriu os comentários e ficou lendo um atrás do outro, não trouxe 5 cortes, tá ligado? Que aí é muito fácil você manipular. Enfim, então não, Barba, não é igual, irmão. Eu volto a dizer, eu reconheço meus erros. Talvez, na liga... falando dos influenciadores nerdolas, melhor dizendo, talvez eu seja um dos mais acalorados. Eu não gosto da... Sabe por que eu não gosto da palavra extremista, Barba? Porque extremo pra mim... Ó, o que é extremista?
Eu que xingo e grito e faço barulho no meu canal? Ou uma pessoa que insinua que eu sou racista, que eu sou homofóbica, que eu sou criminoso, que eu deveria perder meu trabalho, que eu deveria perder minha vida, que eu deveria ser preso? O que é extremista pra você, tá ligado? Eu que fico aqui e acabou, desliga a câmera, acabou, tá ligado? Não vou no canal de ninguém, não ataco ninguém, não imputo crime em ninguém. Ou um cara que é todo pomposo, fica lendo telepronto, sabe manipular as palavras, mas insinua crimes pra um monte de gente. O que é extremista pra você? Tá ligado? Então assim, mas mesmo se você me achar um extremista, cara, eu peço desculpa, eu reconheço meus erros, tá ligado? Só que às vezes eu apago até vídeo. Se eu sentir que eu ofendi muito a pessoa, eu apago o vídeo, né? Você não vê isso do outro lado. Eu quero que você me dê um exemplo de lacrola que faz isso. Se redime, pede desculpa. Não existe, cara. Não existe. O Nerdola, Mas ele tá mais focado na nerdice. Beleza. O Lacrola, ele tá mais focado na questão social. Na política. Mas não é Achando questão social, né? É questão woke. Questão woke. Questão social woke do oprimido, então você é Mas criminoso. todo filme, todo... Olha, bem lembrado, agora que eu lembrei, eu me parabenizaram. O Loquia, cara. Olha o Loquia no debate, cara. O cara tava insinuando coisas pra dois homens negros. Você nunca vai ver um nerdola fazendo isso, cara. Pra nós, nerdolas, na verdade, a cor de quem a gente tá debatendo nem importa, foda-se. Porque a gente não debate sobre isso, a gente debate sobre... Podemos falar de política, porque é impossível hoje ignorar, né, a cultura woke, mas a gente sempre tenta debater, que nem no vídeo do Rei Louco, cara. Beleza, eu ofendi e tal, mas depois eu cheguei com a parte dos filmes e falei, cara, me explica como isso aconteceu com isso, falando do filme. E ele ignorou. Todo vilão é opressor, pô. E o Loquia pediu desculpa só porque ela tava feio. Só porque ficou muito feio. E ele tava ao vivo. Que ele até saiu do programa depois voltou com a cara lavada. Também? Sim, claro. Então Claro. tem sempre opressor e oprimido. Claro, o não, Sauron. Sauron é uma pessoa. Pois então, qualquer Darth um, Vader. Darth Vader. É, opressor. Qualquer um, o do Harry Mas o Potter. Sauron não é o Trump. Menos o Thanos. O Thanos ele queria Mas nem equilibrar. existia Trump, né? O Thanos não é, ele queria equilibrar. Trump Tá com seu pensamento, Thanos Thanos. estava certo. Não, mas ele queria equilibrar eliminando, porra. Não, Eu não quero. genocida. Minha questão é unificação, porra. Você quer equilibrar, mas não é eliminando, né? É incluindo realmente. Não, cara, e olha só, posso falar uma coisa Tô pra zoando você aí. e pra toda a Liga Nerdola? Vocês se surpreenderiam demais sabendo que muita gente que vocês criticam de uma forma geral, sem personificar, é de direita. Que massa. Já me falaram isso também, viu, galera? Já me falaram isso, eu já contei pra vocês, eu não posso falar quem é a fonte. É um cara que não é do espectro de guerra cultural, não faz parte de Lacrola nem Nerdola. E ele me chamou na treta do Rei Louco. E ele falou, Carlão, você não tem noção quanta gente é de direita. Só que ele fala, só que se vendeu. Eles falam entre eles que eles não concordam com o vídeo deles. E aí, desculpa, pra mim é tapu, né? Só inverter as palavras, tapu, né? Cara, se o cara vende a opinião dele por conta de dinheiro, cara, desculpa, além de ser, né, dinheiro na mão, calcinha no chão, pra mim ele é um traidor do próprio público. Tá ligado? É a mesma coisa que eu começar a mentir pra vocês e falar que, sei lá, Branca de Neve é bom, vai lá, gasta seu dinheiro, confia em mim. Pode ir lá, leva a sua família, gasta R$200 de ingresso pra todo mundo, pipoca. Não, o filme é bom. Aí você vai chegar lá e vai falar, caralho, Carlos, filha da puta, cara. Filme ruim do caralho, mano. Fez eu gastar dinheiro. É uma bronca que eu tenho do Thiago Romariz, que eu confiava na opinião dele há anos atrás, tá? Antes de ter o canal. E aí ele virou um lacrola e, tipo, só mandava ver filme ruim. Quanto eu gastei de dinheiro no cinema, falando, mano, não dá pra confiar nesse cara não, cara. Nossa, velho. Vocês teriam... Eu acho que vocês vão ter gratas surpresas muito E eu breve, garanto pra você que eu vou... Gostaria vou- dessa... Por quê, Barba? Será que é porque a cultura woke foi derrotada? Então agora pessoas que estavam em cima do muro vão começar a sair? Pessoas que divulgavam essa ideologia nefasta, né? Como dizia o Xandão, de Bafomé. Eu quero muito trazer Bafomé pro canal, eu gosto muito disso. Não, de Bafomé, né? Então agora que o mundo girou, agora a gente vai começar a sair da toca. Só que eu tenho uma péssima notícia pra você, Barba. Lógico, talvez acolheremos, talvez o meu público vai gostar do cara, enfim. Só que eu nunca esquecerei. Não tô falando que eu vou ficar atacando a pessoa, não. Só que eu nunca esquecerei. Porque é uma pessoa que se amanhã o mundo virar de novo, se amanhã o woke começar a dar dinheiro, eu sei que vai se vender de novo.
Então, eu não confio. Posso conviver, mas não confio. Ser feliz, eu vou ter a maior felicidade de pedir perdão pra essas pessoas. Porque o cara passou pano pra criança trans em filme do Homem-Aranha, passou pano pra tudo é extrema-direita, tudo é o Trump, pra criminalizar, tudo a direita é criminosa. Passou pano pra tudo isso, cara. Destruiu todos os filmes que a gente gosta. Porque ele tava ganhando dinheiro. Cara, isso eu sou meio ressentido. Eu acho isso difícil eu perdoar. Tá bom. Eu sei que vocês são caras humildes, cara. Enfim, eu tenho certeza que a gente vai conseguir começar a se entender a partir dessa live, Massa, sabe? Espero, mas também se eu pegar aqui, vamos ter segurança. Sacanagem. Os dois são da minha altura, eu consigo segurar numa boa. Olha só, o Fergus mandou aqui um superchat, falou, Barba, a questão é sempre que, por causa da política, o outro lado acha que quem está do lado de cá são as piores pessoas possíveis, inclusive imputando crimes aos nerdolas. Concordo com você, mas eu sempre acho que também do lado nerdola também existe, não obrigatoriamente todo mundo, não é uma minoria, mas tem sempre ataques pesados ao outro lado também. Então, enfim. Que ataques pesados? É isso que eu quero. Eu queria que se eu tivesse aí eu ia falar, tá bom, Barba. Que ataque pesado? O que os nerdolas falam de tão pesado que é tão pesado como imputar crime em alguém? Não, de verdade. O que é tão pesado ao ponto de você criminalizar alguém? Cara, se tem uma coisa que nem... Galera, quem foi? Não tinha sido a Haruko Giga? Eu não lembro quem foi que imputou alguma coisa no Giga, que eu tinha feito vídeo, e aí eu falei, cara, imagina o Giga tá com a família dele num shopping, ver um louco e dar um pau nele por causa disso. Não lembro quem que tinha falado do Giga, cara. Enfim. Então não, mano, não é a mesma coisa, cara. Não tem. Até eu. Mano, os meus vídeos mais polêmicos, cara, você falar que eu gritar, que eu xingar, que eu zoar, é a mesma coisa que o cara imputar crime em mim, que me difamar publicamente, sabe? Porque eu sou um racista, que eu sou alguma coisa. Barba, para com isso, irmão. Tem um comentário massa aqui, né? Você vê. Mas é de superchat ou não? Tá. Não, eu vou ler todos agora. O James mandou também que obrigado, Barba, por trazer Tony Alves extremamente controlado no momento ao RJ. Espero que esteja gostando do clima nublado. Aqui não é tão violento. Só dia sim e dia não. Abraços, grandes heróis. Tamo junto, meu querido. O A-Woke... Quem foi esse? James. James, tamo junto, James. O A-Woke... Lacrola Jordan falou o seguinte: vamos censurar os nerdolas e acabar com a vida deles. Então, calma aí. Para eu não falei com isso. Não, ele tá brincando. Tá. Ele tipo exagera. Né? O Diego Wendel também mandou aqui. Faz um exercício rápido, entra no vídeo do Hero Mania e vê apenas alguns comentários. Vi hoje vídeo da Branca de Neve em 3 minutos já falar de racismo. Eu sei, cara, mas é o que eu tô falando. A gente vai ter sempre os extremistas. Eu acho que no fim das contas a gente não pode fazer... Não, mas todo o público lá... eu sei que eu não posso generalizar, mas, mano, vamos ser sinceros, galera. Mais da metade desse público, mano, é um bando de filha da mãe. Olha isso, você viu que o cara deu exemplo? Entrou no vídeo do Hero Mania, Branca de Neve, os caras já estavam insinuando crime, cara. Eu não quero esse público, eu tenho nojo, volto a dizer, eu tenho nojo de lacrola, eu tenho nojo de comunista, eu tenho nojo de quem é essa esquerda nojenta. Mano... Coro com os extremistas e nem incentivar extremista a nada, entendeu? E eventualmente... E nem tomar as práticas do mal que você descombateu. Claro. Então assim, eventualmente, um lado ou outro vai fazer isso, mesmo sem querer. Entendeu? Mas o mais importante é não incentivar. Sacou? Por exemplo, quer um exemplo bem simples. Aquele debate que não era nem um debate de fato, mas a resenha que eu tive com o Monark e o Brigadeiro entrou. Quando o Brigadeiro entrou, mostrou lá a visão dele, a vista dele, que o Monark falou que ele tava fudido, e aí ele falou que mostrou que não tava fudido. Enfim, teve um monte ali de mal entendido, um depois do outro. Muitas emoções. Muitas emoções. Mas ali, depois daquela live... Cara, eu tô cheio de perdigoto, falando. Depois daquela live, muitos fãs do Monark começaram a querer cancelar o Brigadeiro. Cara, nem o Monark é a favor de cancelamento e sofreu o maior cancelamento da história da internet brasileira, na minha visão. E os fãs do Monark estavam cancelando o cara. Porra, não faz sentido. Não faz sentido. Sacou? E aí eu falei justamente isso na live e falei com o Monark. E o Monark falou, gente, não tem que cancelar ninguém. É troca de ideia. Eu não concordo com uma porrada de coisa que ele fala. Mas vocês não precisam pedir pra cancelar ninguém, cara. Não, porque senão vocês estão se igualando ao que fizeram comigo, porra. É isso aí. Não, isso eu concordo contigo. Eu acho que a gente tem responsabilidade de sempre pedir pra que as pessoas realmente não vão cancelar a pessoa de jeito nenhum. Mas eu acho que só o pedir não é suficiente. Aí também vocês, obviamente, não tem como controlar todo mundo. Mas acho que quando a gente começar a conversar, botar a conversa, as pessoas vão ver que vocês não são inimigos. E aí vai diminuir bastante. Sim. E aí o outro lado tem que aceitar. Não, aceitar chama a galera, chama a galera. Do Monark eu lembro. E eu nem sou fã do Monark, sabe? Mas quando eu vi o Brigadeiro falando aquela parada, e ele, pra mim, ele foi bem arrogante, soberbo. Confesso. Que eu achei ele bem soberbo quando ele mostrou. Eu acho meio Monark, fora do tom. Que ele tava mas é que o Monark falou que ele tava fudido e ele quis dizer que não estava fudido. Sim, mas eu achei só fora do som. Teve essa interpretação, fora do tom, né? Essa interpretação. O que eu acho que muita gente também tem essa interpretação. Lógico. Às vezes nem é fã do Monark.
Sim. Nem é fã do Monark, Sim. como eu. Fui lá e vi, pô, esse cara é meio, porra, por que isso? Por que ele falou isso? Esse cara é meio assim. Você acha que tal. tem uma responsabilidade também da maneira que a galera se comunica? Claro, eu acho que tem. E eu tenho visto, pra ser sincero, desde esse vídeo que vocês reagiram ao Terra Leste, em que, né, eu acho que vocês deram uma exagerada, né, em alguns... O tom foi um pouco acima, na minha visão. Não, eu acho que eu tenho visto A gente vocês... zoou também, né? Não, eu sei, mas eu tenho visto vocês tentando encontrar mais um ponto, equilíbrio, tentando, né, entender. Porque, cara, existe uma responsabilidade também quando a gente cria conteúdo com a nossa audiência, pô. Vocês não são responsáveis por nenhum tipo de ataque, claro que não. Mas vocês, de certa forma, são responsáveis pela mensagem que vocês passam. De certa forma, não, 100%. Então, eu acho que Mano, pode até ser, mano. Uma coisa que eu só queria falar do Brigadeiro antes que esqueça, galera. O Brigadeiro, mano, pra mim esse cara... Eu entendo a galera do Monark ter ficado puto com ele, porque ele é um traidor, cara. Ele é um cara de pau. O Brigadeiro, mano, pra mim ele é o lixo, ele é a escória do YouTube. Tá ligado? Pra quem, mano, um dia eu quero trazer aqui, cara, ele debateram com o Gorgonoid. O Gorgonoid quebrou, mostrou que ele é uma cara lavada, ele é um safado. Cara, ele não sabe nem o que ele é, esse porra. Ele tentando falar que não sabe se o público dele é de direita ou de esquerda, só pra se fugir da responsabilidade de que sim, ele ajudou o PT a entrar no poder. Tá ligado? Brigadeiro é um safado. Brigadeiro é o papagaio do Nando Moura. Ele não sabe fazer vídeo se não fazer vídeo igual do Nando Moura. Brigadeiro, eu tenho nojo do Brigadeiro, nojo. E aí ele se acha, mano, ele acha que ele é fodão e ele é mó zoado, tá ligado? Ele, ó minha casa aqui, eu tenho tanto de testosterona. Aí ele posta aquele shape zoado dele. Ó aqui, ó meu shape. Eu falo, mano, cara. Mano, pra mim o Brigadeiro é o estereótipo do homem hétero, assim, tá ligado? Tipo, que se acha o héterozão babacão, tá ligado? Aquele cara que você fala, mano, é um otário, só passa vergonha, tá ligado? Aquele cara que você tromba no rolê, tá na balada mó chique, o cara tira a camiseta, tá ligado? Se acha o fodão. O Brigadeiro é esse estereótipo, aquele cara que você tem vergonha do cara. Você fala, meu Deus, esse cara é babaca, mano. que eu tenho visto isso, essa tentativa de vocês, talvez até que não seja uma coisa proposital, talvez seja uma coisa assim meio que inerente ali ao que vocês viram de reação, de repercussão, mas eu tenho visto que vocês estão tentando se mediar mais. Mediar no sentido de não pegar tão pesado, sacou? Assim, o estúdio, o filme, cara, os caras estão em outra parada. Então, assim, Foi outro nível. Né? Mas tô falando aqui dentro, acho que dentro do Brasil, né, vocês acabam influenciando de certa forma muita gente. É um processo de evolução. Lógico. Então, assim, eu sinceramente acho que quando a gente começar a conversar, a gente vai diminuir essa animosidade. E aí... Não vai, Barba, que você tem que entender, cara. Você tem que entender que se eu, Nerdola, perco o debate, tá tudo bem. Agora, se o outro lado até topar debater e perder, eles vão imputar crime, eles vão querer cancelar, eles vão querer perseguir. É isso que você não entende, cara. Não entra na sua cabeça. Eu não sei se é porque seus amigos são tudo lacrola, que você não entende que o público é diferente. O cara acabou de pagar o superchat e te falar. O Hiromania, que foi considerado lacrola, né? Olha isso, ele foi o cara mais neutro do debate, provavelmente é por isso que tá sofrendo ataque, e aí foram no vídeo dele já acusar o cara de crime por não ter gostado da Branca de Neve. Foi isso que o cara falou, não foi? Pelo amor de Deus, Barba. Olha isso, cara, quando eu discordo aqui, que nem no meu vídeo lá eu falei sobre coisas boas de Branca de Neve, algumas partes lá que eu tinha gostado, do romance. Mano, a galera falou, Carlão, eu não consegui gostar. Tipo, sabe, ninguém precisa insinuar nada, imputar nada, cara. Não é o mesmo público. Para com essa narrativa que nunca vai dar. Você tinha que fazer um vídeo, você tinha que chamar lacrolas e dar uma lição de moral nos lacrolas. Só de você estar falando isso pros nerdolas, você já tá errado. Não é igual, não é igual. E eu não passo pano. Quando a galera erra, eu trago aqui. Quando eu erro, eu peço desculpa. Eu não passo pano. Não é a mesma coisa, cara. A gente... Aí, tá vendo? Olha o Loquia se sentiu encurralado, mano. Começou a se sentir encurralado no debate. A primeira coisa que fez foi insinuar coisa. Pelo amor de Deus, cara. O Elander tá falando, eu acho que eu sou burro. Você acha porque você é burro, Barba. Ok, beleza, mas eu acho... Por exemplo, o Jess Sword Collector falou o seguinte, mas o que é ser extremista nesse contexto? O extremismo virou agora qualquer coisa. Então, isso é... Exatamente, boa. O que é extremismo agora? Eu quero que o Barba responda. Tudo é qualquer coisa, assim. Tudo é racismo, tudo é fascismo, tudo é genocida, todo mundo, tudo é extremismo. Não, gente, vocês sabem quando é extremo. A gente sabe. O que é extremo, então, Barba? O que é... Tá, a gente sabe. O que é? O que é? Porque pra mim, extremo é alguém que fala que vai matar o outro, é alguém que fala que o outro é criminoso, imputa crime no outro, quer o fim da vida do outro, quer que o outro perca emprego, quer que o outro perca uma forma de alimentar sua família. Isso é extremo, cara.
Agora você perder a linha num vídeo e ficar puto. Então vamos supor, o Xandão, que a galera me compara muito a ele. O Xandão é extremista porque ele perde a linha no vídeo? Lógico que não, cara. É o jeito do cara, ele tem pavio curto. Eu tenho pavio curto, mas não significa que eu sou extremista. Eu não quero que os lacrolas morram. Eu quero que o comunismo seja assim, criminalizado. Isso eu quero. Porque pra mim é o cúmulo. Pessoas poderem divulgar essa ideologia. Mas quero que eles sejam... Quem divulgar, quem passar pano pra crime, quem passar pano pra Hamas, tem que ser preso. É isso. A única pessoa, aí você pode me chamar de extremista, que eu acho que tem que ter um fim, é criminoso. O cara que tirou uma vida, o cara que estuprou alguém, pra mim é fim. Esse cara é fim. Mas ele ultrapassou a linha. Entendeu? Até se acha que se acontecesse isso, viveríamos muito mais em paz. Porque a galera ia ter medo de fazer merda no Brasil. Mas como não tem, né? Estão até atacando o policial, já saindo na mão com o policial, porque foda-se. Né? Então o que é extremismo, irmão? É um cara que no seu quarto perde a paciência, perde a linha, pode até xingar, tal, gritar? Ou é esses outros tipos de pessoa, ô Barba? Você tá vendo como a sua balança moral, cara, tá desregulada? Porque aí você tá parecendo até lacrola. Tudo que você não gosta, que você não compactua é extremo. Eu poderia citar aqui 2 ou 3 de cada lado, mas eu acho que vocês... 2 ou 3 de cada lado, então tem mais nerdolas comigo? Eu não sou o único Lord Voldemort? Como eu queria ter um editor pra fazer umas coisas legais agora. Enfim, quem será que é os outros, galera? Será que é o tio Fred? Ou será que nem tem, tá ligado? Ele jogou um verde. Tio Fred, quem mais? O Gui Santana, eu sei que perde a linha também. O Elvis perde a linha também. Quem mais? Acho que o Jorgeta, o Cinquentão, sei lá. Se vocês comentarem, vocês vão encontrar, todo mundo sabe quem é extremo, quem apela, entendeu? Quem exagera. Então assim... Então, mas o que é extremista? Você não explicou até agora, irmão. É exagerar. Exagerar no quê? É a pessoa ter... não vou me repetir aqui, mano. A gente não pode cair nessa armadilha de querer generalizar tudo, porque senão fica muito fácil você fazer merda. Mas os lacrolas generalizam tudo, irmão. Aí você tem que entender. Lacrola generaliza tudo. Tudo pra eles cai no crime. Tudo, cara. Tudo cai no crime. Você vai ter sempre alguém que te defenda. Vai ter sempre alguma coisa assim pra te... Ou pra te atacar pra caralho. Então tudo vai ser racismo. Não, cara. Eu não acho que... Cara, o vídeo tá longo. O cara pode ser trocado a... Se você acha que o Nick Fury tinha que ser branco, você não tá sendo racista por isso. Exato. Você seria racista se você achasse que o cara é ruim. Ó, como ele só tá dando exemplo de lacrola. Porque não tem nerdola fazendo isso. Porque ele é preto. Mas não é a questão. Você quer que seja seguido o quadrinho. Então, cara, o outro lado... palestra, não, o outro lado, eu acredito... Você viu, Barba? Você não conseguiu dar um exemplo do que os nerdola fazem de extremista. O que nós, nerdolas, fazemos de extremista, cara? Não tem, cara. A gente não imputa crime em ninguém. Você pode até falar de mim, que eu já falei que... Sei lá o que eu já falei também. Mas eu sei que eu perco a linha. Mas não chega nesses pontos, cara. Pelo amor de Deus. Acredito que quando o outro lado começar a pensar do jeito que você tá falando... Aí vai ser melhor. Obrigado, Elvis. Obrigado. Eu sabia que vocês iam, né? Ele jogou a bola pra vocês cortar. Mas a gente só vai fazer isso no diálogo. Exato, e é por isso que é interessante todo o seu ímpeto, o ímpeto do Vilela também. Sim. E é importante que o outro lado entenda e comece a debater. O público lacrola é tão tóxico. Qual que aconteceu com o Hero Mania agora? Que se qualquer influenciador... Mano, a gente sabe que influenciador lacrola tem medo do público. Eles não podem errar o pronome que já ficam... Se lacrola descer do muro e fazer as pazes com os nerdolas, os influenciadores, eu tô falando, eles vão ser cancelados pelo próprio público, porque o público deles é nojento, o público deles é extremista. Por isso, lembra o 4 Coisas falando que ele tava com medo de entrar na live? Que ele já tava sendo zoado no grupo dos lacrolas, dos influenciadores de esquerda. Porque esse povo é extremista, é só você ver como eles tratam tudo. Agora saindo da cultura pop, Bolsonaro é tudo. É nazi, é fascista, é tudo. Mano, velhinhas segurando a Bíblia em passeatas da direita são fascistas. Pelo amor de Deus, cara, como que a gente vai ter diálogo com um povo tão cretino que nem esse? Pelo amor de Deus, Barba, você tá viajando, cara, você tá viajando. Essa é a Vi. Agora, é difícil os caras estarem lá no Olimpo e olhando pra lá, não. Esses aí não sabem do que Sabe estão qual falando. foi o melhor resultado desse debate? Não foi porque a gente ganhou o debate, todo mundo tava do nosso lado. Foi porque a gente teve a oportunidade de falar. Pode conversar. Conseguiu conversar. Conversar, Bárbara, por exemplo. a gente não conseguia conversar.
Esse sempre foi o ponto. A gente não conseguia. Por que não consegue conversar? Porque eles perdem. Porque eles não têm argumento. Um exemplo. Eles são soberbos. Vamos lá, vamos supor que eu vou debater com alguém que gostou de Capitão Marvel. Como o cara não consegue defender, ele não consegue reconhecer que ele gosta de um filme ruim, é que nem o Hessel, falando que, não lembro o que, acho que era Madame Teira melhor que Soldado Invernal. Aí se você perguntar por quê, eu trouxe aqui ele se explicando, ele não consegue se explicar, ele não consegue, é só porque um é lacrador e o outro não. Aí o cara não consegue defender, aí ele começa a imputar crime, ele começa a insinuar crime, porque eles são soberbos, eles não conseguem ser que nem a gente que reconhece quando é ruim. Cara, é que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem milhões de coisas que eu gosto que é ruim. Que eu sei que é ruim. Vamos lá, Star Wars, as prequels. Eu sei que todo mundo acha ruim. Hoje a galera fala um pouco melhor, porque compara com os da Rey. Só que todo mundo acha ruim. Cara, eu amo. Eu amo, tá ligado? E eu reconheço todos os defeitos. Todos. Se você um dia debater comigo, Carlão, acho isso, eu vou concordar com tudo. Só que eu falo, cara, mas eu gosto, tá ligado? Eu acho da hora. Eles não conseguem ter essa humildade, porque eles se acham tão donos da razão, tão inteligentes, tão cultos, que eles não conseguem entender isso, cara. Sempre quando alguém do nosso lado ia nos outros comentários, era deletado, era ostracizado. A gente preencheu uma dor, e essa dor foi aos poucos passando. Quando sabe a terapia, quando você vai pra terapia e começa a falar, a dor vai embora. Você começa a falar, a dor vai indo embora. Então esse é o público nerdola. O público quer falar. E é o público dessa mesma galera. Eu concordo. O Audioteca Ancap tá perguntando assim, eu posso ter a opinião que o Brigadeiro está errado? Claro. Opinião qualquer um pode ter. Ofensa Ataque, não. é ruim. Ataque é ruim. Imputação de crime pior ainda, porque é crime. Inclusive é passível de processo e tudo mais. Inclusive, se vocês não sabem, vocês podem processar qualquer pessoa sobre qualquer situação, né? Agora, se isso vai ganhar ou vai perder... Aí já é outra coisa. Mas vocês, toda opinião, tudo é passível de processo. Tudo é passível. Vai pela interpretação. Vai pela interpretação e especialmente do juiz, né? Então, assim, nem todo mundo vai dar ganho de causa a alguém que chamou o outro de burro. Ah, me chamou de burro, cara. Irmão, isso não é uma... Né? Não. Tá falando de alguém aí? Não, tô falando de uma forma geral, porque os caras falam assim, não, ele pode me processar. Lógico, qualquer um pode processar qualquer um de qualquer coisa. É difícil realmente, né? Gostou dessa resenha? Então olha só. Então é isso, galera. Desculpa ter me alongado. Ó, vídeo de 50 minutos. Deixa aí o que vocês acharam, galera. Vocês acham que o Barba tá viajando, não tá? Pra mim ele tá parecendo um cara que chegou agora na treta e tá querendo, não vou falar cagando regra, mas ele entendeu só um pouco da treta e tá querendo já, tanto que os exemplos que ele trouxe aqui de extremismo é tudo de lacrola. Deixa a opinião de vocês que eu fico muito curioso. Galera, tô pensando em trazer hoje, o terceiro vídeo vai ser sobre o Demolidor, mas eu tô pensando, como saiu 2 episódios, eu vou trazer um por dia, tá? Eu trago um hoje, então eu trago outro amanhã, certo? Obrigado pela audiência de vocês, meus amigos, obrigado por me ouvirem, obrigado por me acompanharem. Um beijo, um abraço e fala!